Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, nos últimos dias surgiu uma grande polêmica no cenário político brasileiro. Essa controvérsia se dá por causa de um projeto de lei que foi aprovado hoje, dia 4 de dezembro de 2014, no Congresso Nacional. Trata-se do PLN 36, que altera a Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, a LDO. Gente, esse tema é muito sério e eu vou aproveitar essa polêmica para trazer informações sobre o sistema orçamentário brasileiro e, claro, dar a minha opinião sobre o assunto. Mas antes de começar, eu tenho uma dica para vocês que reclamam que eu falo muito devagar. Eu já tentei falar mais rápido, mas não dá. Esse aqui é o meu ritmo de fala mesmo. Se o meu estilo Rubinho Barrichello de falar te incomoda muito, eu sugiro que você clique nesse botãozinho de configurações que fica aqui, ó, no canto inferior direito. Nesse item você tem a opção de aumentar a velocidade do vídeo. Teste na velocidade 1.25 que vai ficar melhor, beleza? Agora vamos ao que interessa. Pessoas foram impedidas de entrar no Congresso Nacional e várias foram retiradas à força. Foi um clima de tensão e depois de 17 horas de debates acalorados, a base governista do Congresso conseguiu aprovar o PLN 36. Isso muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e desobriga o governo de cumprir a meta de superávit primário para 2014. Eu vou dar minha opinião sobre o tema, mas antes disso tem uma série de explicações técnicas que eu preciso trazer neste vídeo, pois nós estamos falando de LDO, superávit primário, responsabilidade fiscal e tem um monte de gente que boia pra caramba nesses assuntos. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o sistema orçamentário brasileiro. Através de tributos, taxas, tarifas, impostos, contribuições, o governo reúne um montante de dinheiro e nós vamos chamar essa grana de receita corrente líquida. E esse é o dinheiro que o governo tem disponível para gastar com serviços públicos, tipo saúde, segurança, educação. Essa receita sustenta a Seguridade Social e é daí que nós tiramos dinheiro para pagar a dívida pública, ou pelo menos os juros dessa dívida. Só que, no senso comum, nós temos a impressão que o governo pode meter a mão nessa grana e sair gastando indiscriminadamente. Mas não é assim que as coisas funcionam. A administração pública, ou seja, o governo, tem que respeitar um plano estratégico de gastos. Sim, os gastos públicos devem seguir estratégias e metas previamente estipulados. Então, na esfera política, nós vamos chamar esse controle de gastos de responsabilidade fiscal. Existe uma lei de responsabilidade fiscal e eu vou deixar essa lei aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você dar uma lida e conferir isso. E essa lei de responsabilidade fiscal estabelece que o controle de gastos será efetuado através de outras 3 leis periódicas. Ou seja, essas leis são feitas e refeitas periodicamente, de acordo com a situação financeira do país. Nós estamos falando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, o PPA, ele traça as estratégias e metas da administração pública para um período de 4 anos. Ou seja, essa lei vai ser refeita de 4 em 4 anos. As outras 2 leis são refeitas anualmente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as regras para elaborar e executar o orçamento público do ano seguinte. Isto é, o orçamento de 2014 foi votado no passado, através da Lei 12.919 de 2013. Morgadores e morgadoras, prestem bem atenção que eu vou citar essa Lei 12.919 outra vez lá no final do vídeo. Em suma, a LDO define a prioridade dos gastos públicos. E temos também a Lei Orçamentária Anual, LOA. Essa lei estima as receitas e programa as despesas de cada ano. Digamos que a LOA é a parte operacional desse processo fiscal. Podemos entender que o PPA é uma lei estratégica de 4 anos, a LDO é uma lei estratégica anual e a LOA seria uma lei operacional que se baseia nas estratégias da LDO e do PPA. Mas nós vamos nos basear na LDO,
que é o centro de toda essa polêmica. A LDO serve como uma conexão entre o Plano Plurianual e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Para você entender melhor, vamos fazer uma analogia como se o governo fosse um cidadão comum. Ou melhor, vamos dizer que esse cidadão comum seja você mesmo. Vamos imaginar também que você está planejando fazer uma viagem. Pensando nisso, você vai estabelecer as suas estratégias e as suas prioridades de gastos para que você realmente possa fazer essa viagem daqui a um tempo. Nessa analogia, isso aí corresponde ao PPA, Plano Plurianual, que é uma estratégia, o traçado das prioridades a médio prazo, ou seja, 4 anos. E aí você está lá, feliz da vida, guardando o seu dinheirinho para fazer a sua tão sonhada viagem. Mas, para sua infelicidade, uma chuva muito forte acaba destruindo parte do telhado da sua casa. Diante desse imprevisto, aquele dinheiro que você estava guardando para fazer a sua viagem vai ser redestinado para o conserto do telhado. O Plano Plurianual, o PPA, é uma estratégia de 4 anos, é um planejamento muito longo. Então, esse imprevisto com o telhado não estava previsto nessa estratégia nem nessa priorização de gastos. Aí que entra a importância da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO vai pegar esses imprevistos que acontecem ao longo dos 4 anos de mandato e vai redirecionando as prioridades, redirecionando as verbas, o dinheiro, para aqueles imprevistos que acontecem anualmente. Então, voltando para a nossa analogia, a LDO tem a função de redirecionar as prioridades, pegando esse dinheiro que ia para a viagem e colocando ele no conserto do telhado. Ou seja, a LDO é uma espécie de plano B e ela serve para solucionar os problemas orçamentários que não puderam ser previstos lá atrás com o PPA. Além de definir as prioridades do orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento público. Ela indica, por exemplo, quanto será o reajuste do salário mínimo e diz também quanto que o governo precisa poupar para pagar a dívida, ou pelo menos os juros da dívida. Então se liga nessa questão da dívida, porque já já eu vou começar a falar sobre superávit primário e você já tem que saber que esse aspecto do superávit primário é estabelecido na LDO. A proposta da LDO é feita pelo Ministério do Planejamento com o apoio técnico do Ministério da Fazenda. O presidente da República tem até o dia 15 de abril para encaminhar um projeto de lei, o projeto da LDO, para o Congresso Nacional. Esse projeto de lei é discutido e alterado na Comissão Mista de Orçamento e depois é votado no plenário até o dia 17 de julho. Veja bem, essa LDO do ano de 2014 deveria ter sido votada até o dia 17 de julho de 2013. Mas teve um baita de um atraso e a LDO de 2014 só foi votada no dia 24 de dezembro de 2013. Atrasou, mas saiu. E foi essa lei que estipulou as estratégias, as prioridades de gastos e as metas fiscais para o ano de 2014. É aí que entra a polêmica do PLN 36, pois ela altera o limite de gasto que o governo tinha para 2014 e também mexe nessa questão do superávit primário. Beleza, nós já entendemos que diabos é essa LDO e sabemos para que ela serve. Agora vamos nos debruçar para entender o que é superávit primário. E para fazer essa explicação, eu vou usar ilustrações que foram retiradas do portal G1. O link da matéria está aqui na descrição do vídeo, deem uma conferida lá depois. José, 42 anos, é casado e tem 2 filhos. Contador, ele mora em uma casa alugada, paga a prestação do carro e tem uma empregada para ajudar no trabalho doméstico. O governo, com 192 anos de independência, arrecadou mais de 1 trilhão em 2013, mas fechou o ano com dívida de mais de 2 trilhões. José recebe seu salário em dia, uma vez por mês. No caso do governo, esse salário é a sua arrecadação, que vem dos impostos e outras receitas, como privatizações. José tem despesas como o aluguel da casa, o supermercado, a empregada e a escola do filho, por exemplo. O governo tem despesas com os funcionários públicos, educação, saúde, segurança, previdência, entre outras coisas. Se José consegue, com o salário que recebe todo mês, pagar suas despesas daquele período, tirando aqui as suas dívidas,
E ainda sobra um pouco, significa que houve superávit primário. No caso do governo, se o resultado do que ele arrecadou com impostos, subtraindo suas despesas principais, der positivo, significa que houve superávit primário. Seres humanos, prestem bem atenção. Superávit primário nada mais é que aquela grana que sobra nos cofres públicos depois que o governo faz todas as despesas com os serviços públicos. Tipo pagamentos de funcionários, gastos com saúde, educação, segurança, seguridade social. Ou seja, superávit primário é o dinheiro que sobra para pagar os juros da dívida pública. Veja que eu estou falando apenas do pagamento dos juros e não do pagamento da dívida em si. Cumprir a meta do superávit é muito importante, pois dá uma noção sobre o risco do governo dar calote na dívida ou não. A consequência disso para José é que ele terá uma imagem de bom pagador no mercado, já que suas contas mostram equilíbrio e conseguirá obter empréstimos e fazer compras a prazo, por exemplo. Para o mercado financeiro internacional, manter as contas públicas em ordem indica que o país tem capacidade de pagar o que deve, ou seja, tem menos risco de crédito e, portanto, poderá ser um bom destino para capitais internacionais. Isso significa que a sua dívida é confiável. Se José teve despesas extras e acabou gastando mais do que recebeu no mês, significa que houve déficit primário. No caso do governo, se gastar mais do que arrecadou, também será registrado déficit primário. José também tem um empréstimo no banco que tomou para financiar a compra de um carro. No caso do setor público, quando o governo precisa de dinheiro para financiar seus gastos, porque a arrecadação não foi suficiente, ele costuma emitir títulos públicos que são vendidos no mercado. São os empréstimos que o governo pega. Se no final do mês, José, cujas contas tiveram superávit primário, pagou suas despesas fixas e com o dinheiro que sobrou pagou os juros e mais uma parte do seu empréstimo, significa que houve superávit nominal, ou seja, o montante total que ele deve para o banco diminuiu. Superávit nominal é quando o governo faz superávit primário, paga os juros da dívida e ainda tem um resultado positivo. Tem uma sobra, que é usada para reduzir a sua dívida pública, ou como chamam os economistas, o estoque de sua dívida. Seres humanos, não confundam superávit primário com superávit nominal. Superávit primário é o dinheiro que sobra para pagar os juros. Já o superávit nominal é o dinheiro que sobra depois que o governo já pagou esses juros. Ou seja, essa grana que sobra pode ser usada para abater o montante da dívida pública, para investir em serviços sociais ou até para reduzir impostos. Se sobra dinheiro, José consegue fazer planos para, por exemplo, investir na troca de sua geladeira e no fogão do próximo mês. No caso do governo, como eu acabei de falar, se acontecer superávit nominal, será possível gastar mais em áreas que precisem de investimento, ou reduzir impostos para dar mais competitividade à economia, claro, sem desequilibrar as contas públicas. Se José pagou suas contas em dia, mas teve um superávit primário muito pequeno e por causa disso só conseguiu pagar uma parte dos juros, aí, claro, se ele não conseguiu pagar nem os juros, ele não vai conseguir abater aquela dívida. Significa que houve um déficit nominal. No caso do governo brasileiro, há um déficit histórico, porque o nosso superávit primário, quando ele é comparado com o PIB, é muito baixo e os juros que corrigem o valor da nossa dívida são muito altos. Por isso, o governo não consegue pagar todos os juros, muito menos abater o valor de nossa dívida. Ulala, seres humanos, agora nós sabemos um pouco mais sobre o sistema orçamentário brasileiro. Nós já sabemos que a LDO estabelece as estratégias anuais, as prioridades de gastos que o governo vai ter naquele ano e ela estabelece também qual vai ser a meta do superávit primário. Sabemos também que superávit primário é aquela reserva de dinheiro destinada para pagar os juros da dívida. Veja bem, os juros da dívida. Superadas essas conceituações técnicas, vamos à parte prática. Lembra daquela lei que eu citei lá no começo do vídeo? A Lei Ordinária 12.919 de 2013? Pois é, em seu artigo 2º, essa lei estabelece qual vai ser o superávit primário de 2014. O link dessa lei está aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode conferir lá no artigo 2º que o superávit primário
seria de 116 bilhões e 72 milhões de reais. Ou seja, depois de gastar dinheiro com todos os serviços públicos, deveria sobrar uma grana. E essa grana é 116 bilhões e 72 milhões de reais. Mas o artigo 3º dessa mesma lei diz que esse montante de dinheiro do superávit primário pode ser reduzido em até 67 bilhões de reais. Bom, vocês nem vão perceber, mas eu parei o vídeo, jantei e estou continuando aqui de novo. Esses 67 bilhões são relativos ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e também relativos a desonerações tributárias que são usadas para incentivar a economia. Sendo assim, durante o ano de 2014, o governo poderia usar 67 bilhões dessa sobra do superávit e pegar essa grana, redirecionar ela para o PAC e para incentivos fiscais. Então vamos fazer as contas. 116 bilhões e 72 milhões de reais menos 67 bilhões de reais que podem ser abatidos. Isso daí vai dar um superávit primário de 49 bilhões e 72 milhões de reais. Esse aí seria o superávit mínimo aceitável na meta de 2014. O problema é que o governo gastou muito mais do que deveria. E isso significa que em 2014 não tem superávit. O governo não poupou dinheiro para pagar os juros da dívida. É isso mesmo, meus amigos. No acumulado de janeiro até o mês de setembro, nós já estamos com um resultado deficitário. Imagina de quanto? 15,7 bilhões de reais. Presta atenção. Nós temos uma receita corrente líquida que vem de todos os tributos e contribuições que nós temos no país. A isso forma um montante de dinheiro, o governo gastou todo este montante de dinheiro e não sobrou grana nenhuma para pagar os juros da dívida. E agora, José, como é que nós vamos fazer para pagar os juros? Para arrumar dinheiro, o governo vai ter que emitir títulos públicos. Leia-se, pegar dinheiro emprestado. É aquela velha história. Pegar dinheiro emprestado para pagar os empréstimos que você já tinha. E é aí que está o porém. Se o governo terminar 2014 com esse déficit fiscal, a dona Dilma vai ter que prestar contas por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste momento você já deduziu que o PLN 36 foi um malabarismo do governo para fugir dessa prestação de contas da responsabilidade fiscal. Se liga na malandragem. Eles não colocaram uma nova meta para o superávit primário. Continuou sendo aqueles 116 bilhões e 72 milhões de reais. Mas lembra daquele artigo 3º que falava dos 67 bilhões que podiam ser abatidos para o PAC? Aí eles mexeram. Pois é, esse valor mudou. Não é mais somente 67 bilhões de reais que podem ser deduzidos da meta. A partir da aprovação desse PLN 36, você pode tirar o equivalente à totalidade dos gastos do PAC. E é nesse momento que você vai me perguntar, então, Omaro, qual foi a totalidade dos gastos com o PAC? E é nesse momento que eu vou te responder. Foram 140 bilhões de reais. Mas e aí que está o problema? Essa conta não fecha. A meta do superávit era 116 bilhões e 72 milhões de reais, tá? Esse valor está aqui. Só que aí o que se gastou com o PAC foi 140 bilhões de reais. E aí eles vêm e dizem para você, para cumprir a meta do superávit, você pode abater 140 bilhões de 116. Subtraia 140 de 116. Você vai ter um resultado negativo de 24 bilhões de reais. Mano, mas isso não faz o menor sentido. Superávit, a lógica de se ter um superávit é fazer sobrar dinheiro, não faltar 24 bilhões de reais. Veja bem, não se cumpre a meta quando você acaba economizando um valor menor do que aquele que foi estabelecido. Por exemplo, a meta do superávit de 2014 foi de 49 bilhões e 72 milhões de reais. Se você conseguiu poupar 30 bilhões, por exemplo, você não cumpriu a meta. Imagina se você chega com um resultado negativo. Lembrando que até setembro deste ano o resultado já estava negativo em 15,7 bilhões. Mas com essa manobra do PAC aí,
eles podem chegar a um resultado negativo de até 24 bilhões de reais, que não vai ter problema, vai ficar elas por elas e vai ficar aquela impressão de que se cumpriu a meta. A grande loucura desse PLN 36 é fazer uma coisa que tinha o objetivo de poupança ser cumprida com saldo negativo. Conclusão: o governo federal jogou a lei de responsabilidade fiscal no lixo. A aprovação desse PLN 36 foi uma constatação de desrespeito com a sociedade brasileira. O atropelo na meta do superávit aumenta a desconfiança dos investidores. Isso abre espaço para o rebaixamento da nota de crédito do Brasil lá em 2015. Quem faz esse julgamento são as agências internacionais de risco. Afinal de contas, qual é o investidor internacional que vai depositar suas fichas em um país que muda as regras do jogo a qualquer momento? Então eu deixo aqui registrada a minha severa crítica à responsabilidade fiscal do governo Dilma. E sim, vou fazer um elogio à oposição, que dessa vez lutou por algo realmente justo. Só que também eu vou dar aqui a minha alfinetada na oposição. Esses caras estão se pintando de salvadores da pátria, mas no final das contas são tudo farinha do mesmo saco. Basta lembrar que em 2001 o governo FHC fez a mesma coisa. Sim, o governo FHC também alterou as metas fiscais. No mais, cabe a nós a responsabilidade de pressionar o governo para que isso nunca mais se repita. Mano, que vídeo longo e cansativo. Vocês não têm ideia do trabalho que me deu para escrever esse roteiro. Então chega de falar desse assunto. Seres humanos, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Falou!